esta iniciativa em colaboração com o Aspiring Geoparque Oeste, não só os temas dos webinários anteriores, mas também o deste, são temas que são temas que estão em cima da mesa naquilo que é a ação, mas também as competências do Aspiring Geoparque Oeste. Hoje é o Dia Mundial da Terra, por isso o tema que nos traz aqui é bastante, digamos, adequado, e certamente que haverá aqui um debate alargado sobre as matérias que cada um dos oradores trará, e espero que a semelhança dos outros seja também uma noite profícua e que saiamos daqui todos com muito mais informação. Para quem não conhece o Aspiring Geoparque Oeste, é um projeto intermunicipal que abrange os municípios de Torres Vedras, Lourinhã, Peniche, Bombarral, Cadaval e Caldas da Rainha. É um projeto que tem como objetivo candidatar então todo este território a Geoparque Mundial da Unesco, com um impacto bastante positivo naquilo que é o património natural e a sua geoconservação, mas também naquilo que será o património cultural, seja ele material ou imaterial, dentro das suas vertentes, sejam elas mais históricas, arqueológicas, mas também aquelas que estão ligadas aos costumes e às tradições, como de algum modo a atividade ou as atividades que vão ser aqui retratadas também estão muito ligadas àquilo que é o nosso território, e acontecem porque existem determinado tipo de circunstâncias e de condições que permitem que elas possam acontecer aqui. Por isso, desde já, bem-vindos e espero que seja uma noite profícua. Obrigado mais uma vez, Simão, pela organização. Obrigado, eu. Bem, estejam à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, podem recorrer ao bate-papo para fazer a vossa pergunta. Não se preocupem que no final de cada intervenção nós iremos proceder a estas perguntas. E antes de mais, passava então a palavra para o primeiro tema e para a primeira convidada, Filomena. Boa noite, mais uma vez obrigado por estar aqui presente. A Filomena vem-nos falar um bocadinho do que são as podas, especialmente as ornamentais, não é? E de quais é que podem ser as consequências ou não de gestões mais não tão ecológicas, não menos é? corretas. Menos corretas. Obrigada, Simão, e antes de mais, boa noite a todos. Obrigada ao Lurambi pela oportunidade de falar deste tema. É um tema que nunca estará esgotado, embora, pronto, no caso do nosso concelho já temos melhorias evidentes nos últimos anos, mas como digo, este tema das podas urbanas nunca estará totalmente esgotado. Eu vou iniciar a partilha da minha apresentação. Precisar aqui só de um bocadinho. Penso que estarão a ver, se não confirma-se, certo. Eu vou só acrescentar, o Simão já me apresentou, mas vou só acrescentar aqui que também, além da minha formação, sou produtora de maçã e de pera rocha e, portanto, acabo por lidar diariamente com duas vertentes da poda, digamos assim. E, portanto, também a minha apresentação, digamos, segue esta experiência de poda não só nas ornamentais, como também na fruticultura. Poda, arte ou mutilação? Efetivamente, aquilo que nós vemos e que reconhecemos nos últimos tempos são situações mais drásticas, como esta que vemos aqui, que desfiguram, descaracterizam as árvores, mas é importante também sabermos e termos presente que a poda começa por ser uma técnica de arte dos jardins e, portanto, foi muito importante para a construção dos jardins clássicos século XVII, século XVIII, e que é elevada à categoria de arte, a topiária, a arte de podar as sebes de bucho, os labirintos, os arbustos de forma mais escultórica. É claro que corresponde a um conceito de natureza e de paisagem que não é o que temos hoje em dia, mas tem o seu papel principalmente na história da arte dos jardins e que também não pode ser ignorado. A generalização desta técnica e o alargar para outros estratos, para outros espaços, e nos últimos anos tem-nos levado realmente a situações
drásticas que têm causado danos significativos no património arbóreo do país todo. Poda. O que é a poda? É uma operação cultural que genericamente consiste no corte de parte do sistema radicular ou de parte da copa, neste caso sempre de ramos vivos. Que tipo de podas é que temos? Uma poda de condução, a poda que é feita nos primeiros anos para a formação da árvore, e aqui acrescento que uma árvore, se não tiver nenhum tipo de intervenção, ela ramifica desde a base e, portanto, acaba por ter um aspecto de um arbusto. Pode ser um arbusto grande, mas naturalmente nem sempre ela define logo um tronco e, portanto, esta poda de condução na plantação nos primeiros anos leva a definir, a ajudar a árvore a definir a sua estrutura, o seu porte arbóreo. Uma poda de manutenção, que nem sequer precisa de ser anual, pode ser uma poda a fazer de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, apenas para retirar alguma densidade à copa. Uma poda de aterraco ou rolagem, e aqui esta é a poda mais generalizada e é que resulta naquela primeira imagem que eu mostrei, que causa realmente grandes danos às árvores e que altera completamente aquilo que é o porte e que é o aspecto natural da árvore. E, portanto, eu assinalei aqui a vermelho aquelas que têm enfim, consequências mais negativas. As que estão a verde podem ser entendidas ou devem ser entendidas como podas úteis ao desenvolvimento de um bom património arbóreo. Uma poda de rejuvenescimento já é uma poda, digamos, de último recurso para árvores que já estão doentes ou que estão envelhecidas, mas por serem exemplares importantes ou do ponto de vista da sua localização ou da sua espécie, é, digamos, a última tentativa de lhe dar de novo capacidade de rejuvenescimento. Nem sempre as árvores conseguem depois sobreviver a uma poda de rejuvenescimento, mas pode ser o último recurso para tentar recuperar algum exemplar mais antigo. E depois temos uma operação de limpeza que não é bem uma poda porque se refere a corte de ramos mortos, enquanto que a poda é a atividade sobre copas e elementos vivos. A limpeza também é útil que possa ser feita, portanto, se conseguirmos ir eliminando ramos secos, ramos mortos que estejam na árvore. Desculpa. E aqui olhamos um pouco para aquilo que é a estrutura da árvore para também percebermos de que forma, qual o impacto que a poda depois tem nestes exemplares, na árvore. A árvore acaba por ter 3 zonas distintas. 2 zonas de absorção, uma delas as raízes, que é responsável pela absorção de nutrientes e do que é necessário à sua vida. Outra zona de absorção ao nível das folhas, responsáveis pela fotossíntese e por todo o processo. A terceira zona, a zona de armazenamento, que se refere ao tronco e aos ramos. Quando estamos a falar daquelas podas de aterraco ou de rolagem mais drásticas, portanto, estamos a eliminar quase a totalidade da copa e quase sempre toda a copa e uma grande parte da zona de troncos e de ramos. E, portanto, estamos a deixar a árvore durante alguns meses a depender apenas desta zona de absorção. Quando estamos a falar de árvores em contexto urbano, também temos que nos lembrar que estas árvores estão quase sempre plantadas em caldeiras, que por si só já é um espaço também limitante. Portanto, tudo à volta é artificial, impermeabilizado, bituminoso, e estamos a falar que o sistema radicular desenvolve-se num volume de 1 metro cúbico, às vezes nem tanto. Portanto, todas estas condições fragilizam muito a árvore e estamos não só a limitar esta capacidade de absorção, como as próprias reservas que a planta tem para continuar a subsistir. Qual é a finalidade da poda? Porque, efetivamente, quem a faz pensa que está a fazer bem e fala com algum objetivo. O primeiro objetivo é a alteração, só um momento, é poder alterar a morfologia da árvore, dar-lhe outra forma. Normalmente este objetivo ou este motivo é o mais comum no espaço urbano, quer seja para lhe dar um aspecto mais exótico, quer seja para
eliminar queixas de munícipes, que também é uma razão importante, confronto com elementos arquitetónicos, portanto, alterar a morfologia da árvore é um dos objetivos da poda. Já vamos analisar alguns dos motivos que levam a isso. A outra finalidade da poda é alterar o equilíbrio ecológico, e este é o fator que é mais comum em fruticultura. E aqui é que se dá, digamos, a ligação, ou a parte da generalização da poda. A poda é uma operação cultural que é comum na fruticultura, em que o objetivo é preparar árvores para produzir o máximo de fruto. Como a grande maioria dos nossos jardineiros provêm da agricultura, não é? A sua experiência vem de uma atividade agrícola, também por não haver muitas formações na área de espaços verdes, e especificamente na poda, portanto, fazem daquilo que aprenderam, da experiência que têm, e a experiência é maioritariamente da agricultura, da fruticultura, e portanto generalizam para um espaço urbano, para um espaço verde, uma técnica que conhecem, específica de outra atividade, que tem outro objetivo cultural. E é por isto que nós não podemos generalizar e trazer uma técnica para outro contexto totalmente indiferenciado, de um modo indiferenciado, porque estas situações têm objetivos culturais diferentes. Se na fruticultura o objetivo cultural é a produção de fruto, portanto toda a árvore é conduzida de forma a reduzir a produção de matéria lenhosa, de forma que as suas reservas sejam canalizadas para a produção de fruto. Está também associado uma redução da dimensão da árvore, porque isso facilita as operações também de tratamentos, de colheita, de eficácia dos tratamentos que são aplicados. E mesmo assim devo dizer que hoje em dia os critérios e as estratégias de poda, mesmo em fruticultura, já não são tão agressivas como eram e já nem correspondem à primeira fotografia que vos mostrei. Hoje em dia, em fruticultura, já não se poda daquela forma, aquela já é uma árvore antiga. Por comparação, o objetivo cultural da árvore urbana reside essencialmente no seu interesse ornamental, nas características morfológicas da árvore, as cores da folha, folha perene, folha caduca, a alternância sazonal ao longo do ano, e também nas suas características fisiológicas, o porte, a configuração da copa, a floração, a época de floração, as cores da floração, texturas de tronco, e portanto é esse conjunto de aspectos que conferem à árvore urbana o seu interesse e o objetivo de a mantermos dentro das nossas cidades, das nossas vilas. Efetivamente, a árvore urbana traz benefícios a este espaço e, portanto, esses benefícios devem nos fazer também respeitar esta estrutura viva. Que benefícios é que temos com a presença da árvore no meio urbano? Principalmente benefícios ecológicos. A árvore pode atenuar os níveis de ruído das nossas avenidas, cidades. É um fator importante para a retenção de poeiras e para a retenção de micro-organismos. Reduz os níveis de dióxido de carbono e cria um ambiente acolhedor. Proporciona amenidade urbana, pelo ensombramento, por alguma redução de temperatura, por um nível de frescura que pode ser beneficiado da proximidade de uma árvore ou de um conjunto de árvores. Benefícios sociais também, estão sempre associados a espaços de lazer e de recreio, parques e jardins. Benefícios culturais, a árvore pode ser um elemento de referência da paisagem, com facilidade está associado a um espaço significativo do meio urbano, a um edifício, a árvore no largo da igreja, a árvore à entrada da vila, e portanto pode-se tornar, e em muitos casos tornam-se elementos de referência e de identidade dos locais. E portanto os benefícios são muitos, nem sempre evidentes, mas isso é um fator para olharmos para a árvore com mais respeito, diria eu. Então, se a árvore é importante e se tiramos benefícios e se as plantamos, porque é que a seguir as vamos podar e fazemos aqui alguns estragos? Motivos mais comuns para podar.
o conflito que existe entre as árvores, o que está plantado, e os elementos arquitetónicos à volta, junto a muros, junto a varandas e a frentes edificadas sem os devidos distanciamento, queixas sobre a libertação de resinas e de pólenes que se acumulam em determinadas espécies, principalmente nesta altura do ano, conflitos com infraestruturas, redes elétricas, cabos elétricos, postos de telecomunicações, ensombramento excessivo, algumas situações pela proximidade que tem e depois de serem podadas pelo tipo de crescimento que a árvore vai ter, torna as copas demasiado densas e com demasiado sombra, e risco de queda de ramos. E estes dois motivos muitas vezes já são derivados da sequência de podas, que realmente aumenta o ensombramento, aumenta o risco de queda de ramos, porque os novos rebentos não vão ter uma inserção natural. Na base de todos estes motivos e das queixas que chegam às entidades públicas para pedirem para cortar as árvores, está, na minha opinião, um motivo muito grande, que é a falta de adequação da árvore ao local. Nós realmente temos muitos espaços verdes pouco planeados, em que se plantaram árvores porque a intenção era plantar uma árvore sem o devido conhecimento da espécie, de como é que aquela árvore iria crescer, e portanto grande parte destes problemas resultam desta falta de adequação, quer da presença da árvore, quer da espécie escolhida em determinado local. Eu volto depois um pouco a este ponto, mas este para mim é o ponto-chave. Só conseguimos resolver as questões da poda quando houver um bom planeamento de espaço verde e quando as espécies e a presença da árvore for adequada ao local. Até lá estaremos sempre a criar situações de possível conflito. As consequências da poda drástica, e portanto eu aqui vou analisar aquela poda mais, a poda de rolagem, poda de atarraque, a mais radical. Choque térmico, porque no fundo os ramos exteriores são os que protegem os ramos interiores das queimaduras e da exposição à radiação. Os ramos interiores são os responsáveis pelo equilíbrio fisiológico da árvore. Portanto, quando estamos a eliminar os ramos exteriores, ou quando os eliminamos na totalidade, o tronco, aquilo que fica, está totalmente exposto à radiação e muitas vezes sujeito a choques térmicos e queimaduras, e essas marcas ficam na árvore. Deficiência nutritiva é outra das consequências. Quando eliminamos a copa, estamos a alterar todo o equilíbrio entre copa e sistema radicular e, portanto, estamos a eliminar a possibilidade, a capacidade da árvore se autoalimentar e repor parte das suas reservas. Outra das consequências é o aspecto desfigurado. Este é a consequência mais evidente e com a qual mais nos confrontamos nas nossas ruas. As árvores ficam todas iguais, uns troncos cheios de nós, resultado das feridas e das cicatrizações destes cortes muito grandes. A própria estrutura da árvore é toda ela idêntica, um tronco, 3 ramos, mais ou menos à mesma altura, e é muito difícil até identificar as espécies, portanto ficam todas com o mesmo aspecto tipificado, só quando tem depois alguma folha se volta a conseguir diferenciar um pouco estas árvores. Outro das consequências é o falso vigor que é atribuído à árvore, e esta questão do falso vigor é também usado às vezes como argumento para podar. Depois de podarmos a árvore rebenta e precisa da poda para ficar cheia de energia e rebenta por todo o lado. Mas é um falso vigor, é um engano de aparência, porque como foi reduzido a dimensão da árvore, o mesmo número de gomos acaba por estar distribuído numa área menor e aparece muito mais concentrado. E portanto dá-nos esta ideia de num pequeno espaço ver aqui uma explosão de verde. Mas não estamos a aumentar vigor, estamos, pelo contrário, a criar feridas, a criar um conjunto de cicatrizes. Como veem, numa árvore já bastante adulta, continua a ter uma ferida grande que não irá fechar, e todas estas superfícies de corte e de feridas são zonas suscetíveis à entrada de pragas, de doenças, de fungos, de insetos, e a própria árvore pode desenvolver, portanto, outro tipo de patologias a partir destas feridas abertas.
Outra das consequências é a fragilidade dos ramos novos. Os novos rebentos acabam, e como estávamos a ver na anterior, árvores que ainda estavam com rebentos pequeninos, aqui já com ramos de outros anos, os ramos acabam por rebentar, portanto, na superfície de corte, com uma concentração de novos ramos a partir do mesmo ponto, 3, 4, 5 ramos, com uma inserção que não é normal no ramo, e, portanto, com uma grande fragilidade mecânica. Eles não têm resistência, estão mais suscetíveis ao vento a partirem, a manter uma superfície de ferida aberta e, no conjunto da árvore, acabam por criar um desequilíbrio mecânico. Nesta árvore da direita temos uma situação que é uma evolução positiva, devo dizer, é uma melhoria, mas é evidente, digamos, as várias etapas já porque esta árvore passou. Durante vários anos, esta árvore foi podada por este nível e, portanto, foi desenvolvido um tronco muito baixo, com pouca altura, e foi feita uma abertura de ramos pronto, a 1 metro e pouco de altura. E foi podada de forma a manter sempre a copa a este nível. Felizmente, penso que a partir de 2015, 2016, esta árvore deixou de ser podada e os ramos passaram a ter um desenvolvimento mais normal. Mas, como se vê, a inserção continua a ser resultado disto, não é uma inserção totalmente normal, pronto, cresceu em cada ramo um novo ramo, mas a proporção que eles têm de uma haste única acaba por criar algum desequilíbrio mecânico na árvore. E, pronto, e tem um aspecto na mesma um pouco desfigurado, embora já não é tão drástico como era. Outra das consequências são os custos, porque a 2 níveis, custos financeiros, quando se começa a podar é um ciclo vicioso, não há como deixar, ou melhor, há como deixar de podar, pronto, em situações em que, por um lado, se calhar não haja depois queixas dos vizinhos, pronto, das pessoas. Quando estamos perto de edifícios, é difícil deixar de podar, porque ao podar alteramos a forma da árvore, a forma da copa, ela torna-se ainda mais larga, porque em vez de crescer em altura, cresce em largura, a copa torna-se mais densa, tem mais folhas, mais ensombrada, e normalmente essas situações dão origem a um maior número de queixas por quem vive ao lado da árvore, por quem mora pronto, perto, porque fica incomodado porque tem muitas folhas no chão, porque faz muita sombra, porque alojam depois muitos pássaros e colónias muito grandes, e às vezes são mesmo colónias de centenas de pássaros, e portanto acaba por tornar-se um ciclo vicioso, porque é preciso sistematicamente podar. Além dos custos humanos, digamos assim, é um trabalho de algum risco, já envolve meios mais pesados para o fazer em segurança, e estamos sempre a recorrer a esta técnica para conseguir depois manter a situação inicial que foi criada. A consequência final pode ser a morte de algumas árvores. Estas situações de stress, de retirar reservas à árvore, no limite pode-lhe causar a morte. O exemplo desta árvore que eu tenho aqui, ela não está morta, mas ela caiu, ela só não caiu mesmo na estrada porque está apoiada nos ramos e num poste que está atrás, mas ela até já está sinalizada, penso que será cortada nos próximos dias, ela está identificada. A situação de queda não está diretamente sequer relacionada com a poda, mas na minha opinião está relacionada com isso. Durante vários anos estas árvores também foram podadas, os troncos foram mantidos com uma altura muito baixa e a partir desta altura eram desenvolvidos 3 troncos e era aqui que se desenvolvia a copa. Felizmente também deixou-se de podar as árvores desta avenida, passaram a ter um crescimento livre, mas isto provoca o tal desequilíbrio mecânico da árvore. Ela tem esta zona de tronco para uma copa que tem 3, 4 vezes mais o tamanho dela e portanto, em termos físicos, com o vento a copa faz de vela e portanto está muito mais suscetível a ser tombada, a ser arrastada. Nesta avenida não é a primeira que acontece e quase todas por este motivo, até porque o sistema radicular desenvolve-se à proporção da sua copa, portanto, enquanto a árvore foi sistematicamente podada ao nível da copa, o próprio sistema radicular teve restrições no seu crescimento. Quando deixamos de a podar e ela passa a crescer livremente,
a raiz já não acompanha no mesmo ritmo e portanto, há um desequilíbrio mecânico na estrutura da árvore. Então, como podar? Preciso fazer aqui uma pequena alteração. Eu vou começar aqui pelo exemplo do que normalmente se faz e que não está correto. Como podar quando se planta uma árvore? Devemos pensar que a poda é realmente uma técnica de recurso para preparar a árvore para o objetivo que temos e, portanto, deve ser usada criteriosamente, não é para ser usada todos os anos ao longo de toda a vida da planta, mas é necessária na plantação para, volto a frisar, para árvores em contexto urbano. Normalmente o que temos, portanto, uma árvore que vem de viveiro, eliminam-se todos os ramos junto ao tronco principal, elimina-se a flecha e deixa-se na parte superior 3 ramos. E o que é a flecha? A flecha é o que define o crescimento axial da árvore. É a flecha que faz com que a árvore cresça na sua dimensão vertical. E este é o primeiro sentido de crescimento da árvore. Depois disso, é que a árvore proporcionalmente vai alargando e vai ganhando copa. Quando eliminamos a flecha, portanto já eliminamos os ramos todos de baixo, quando eliminamos a flecha, o que estamos a dizer à árvore é que ela vai ter que canalizar as suas reservas para estes 3 ramos e ela vai começar a crescer em taça, em uma copa redonda e vai logo começar a alargar. E, portanto, já será mais difícil fazer subir esta copa, ainda subirá, porque nos anos seguintes irão continuar a podar estes ramos, mas já estamos aqui a condicionar uma abertura de copa e a artificializar a sua forma. Ela passará a estar apontada, digamos, para uma copa tipificada, pronto, muito redonda. O que é que deve ser feito? Eliminar os ramos da base para poder ir dando altura para ela ir crescendo. Manter a flecha sempre, a flecha é o eixo principal, portanto é ele que vai definir o crescimento da árvore e aqui, comparando com o que eu falei lá atrás na fruticultura, hoje em dia esta regra é cumprida, enquanto que antigamente também se cortava, hoje, portanto na fruticultura com o objetivo de produção de fruto é mantida o eixo da árvore. E depois cortar apenas algum ramo que fique partido, danificado, ou as pontas no sentido de reduzir a evapotranspiração. Acima de tudo, manter aquilo que é a estrutura, o porte da árvore e respeitar a inserção natural dos ramos. É certo que quando olhamos para a árvore, nem sempre é tão fácil fazer esta interpretação, não é? Estamos aqui com 2 bonequinhos tipificados. Pronto, é fácil perceber qual o ramo a cortar, qual a inserção correta. Às vezes, quando temos uma árvore na mão, é preciso pensar antes de aplicar a tesoura. Depois de estar plantada, é aconselhável fazer uma poda de condução até a árvore ter pelo menos a altura do tronco definida para a altura que se pretende. Quando temos árvores no contexto urbano, se forem plantadas em caldeira, num passeio, é bom que tenham uma altura para as pessoas circularem por baixo, para não bater nos carros estacionados, circulação automóvel, e portanto é conveniente que se consiga ter um tronco pelo menos de 2 metros de altura, ou um pouco mais, no mínimo 2 metros de altura. E portanto até esse tronco e a árvore estar estabilizada nessa configuração, é necessário fazer esta poda de condução para encaminhá-la, digamos, para esta dimensão que se pretende. E, portanto, esta poda o que deve fazer é manter sempre o fuste, portanto, o fuste limpo, o tronco na base, manter o eixo, eliminar estes troncos de base e depois fazer cortes apenas nos ramos secundários, nestes os aterracos sobrelaterais, não nos ramos principais. Nunca cortar ramos de diâmetro superior a 8 cm, já são ramos superiores a 8 cm, já estão muito lenificados, será difícil depois de cicatrizar, portanto evitar o corte desses ramos e de preferência tratar as superfícies de corte.
com um tratamento de cobre ou com uma membrana isolante para selar, não é? Para fechar, para tentar que não fique uma ferida aberta por onde pronto, seja mais fácil, por onde possa acontecer a entrada de fungos, desenvolvimento de doenças. Qual é que deve ser a estrutura da árvore, ou até quando podar, pronto, de acordo com o nosso objetivo? Uma árvore jovem deve ter 1/3 de tronco, 2/3 de copa. Uma árvore jovem, jovem adulta, meio-meio. E eu diria que o maior tempo de ciclo de vida da árvore estará nesta estrutura. E, portanto, é a forma em que a árvore está mais equilibrada também mecanicamente, para evitar aquelas situações de uma copa excessiva para um tronco muito pequeno. Uma árvore mais adulta, mesmo envelhecida, já pode ter uma redução da base da copa, portanto estamos a falar de libertar o tronco, pronto, no sentido digamos, reduzir toda esta estrutura, de aliviar esta sobrecarga da árvore, dado já ser uma árvore mais envelhecida, e tentar prolongar as suas condições de acumular de reservas. O meu último capítulo, eu acho que ainda há esperança. Pronto, nos últimos anos, apesar de, e estas fotografias são maioritariamente da Lourinhã, porque também é o que eu tenho próximo, é o que eu vou vendo todos os dias, mas não tenho dúvida que podiam ser tiradas, ou em qualquer outro ponto do país temos casos idênticos. Felizmente, no caso do nosso concelho, nos últimos anos, há situações que têm melhorado, e melhorado bastante. Esta avenida, por exemplo, durante vários anos foi sempre podada. Nós vemos aqui estas árvores, portanto, tiveram um tronco por aqui, por estas alturas, e a partir daqui é que havia a abertura de 3 ramos, portanto a tal poda tipificada, 3 ramos sempre, 3 troncos, desculpem, centralizados, e que depois eram mantidos provavelmente a este nível. Nos últimos anos deixou-se de fazer esta poda drástica e, portanto, as copas e as árvores passaram a ter um desenvolvimento normal. A desvantagem que existe atualmente é esta fragilidade mecânica. Estas árvores com algum vento estão mais suscetíveis à queda, porque têm um centro de gravidade aqui muito baixo, e aquilo que é agora a estrutura de copa está desequilibrado para o tronco principal. E como vêem, nenhuma delas tem um eixo. Portanto, o eixo apical, o fuste, foi sempre cortado, logo quando foram plantadas, com certeza. Aqui, este conjunto de árvores também chegou a ser podado, mas pronto, rapidamente deixou de ser, ao contrário das da avenida, que foram podadas durante mais anos, e, portanto, como veem, está com um aspecto já de copa relativamente natural, normal, tem uma estrutura totalmente diferente. Mesmo assim tem cicatrizes grandes. Estas cicatrizes são desta árvore, do outro lado do tronco, portanto alguns cortes que foram feitos, como se vê, ainda não estão totalmente fechados, e se calhar nunca chegarão a fechar. Aqui é outro exemplo também de uma árvore que durante muitos anos foi cortada. Nota-se aqui a densidade do tronco e a quantidade de ramos que rebentam a partir da concentração nestes locais, mas já tem um aspecto totalmente diferente, já tem uma presença que antigamente não existia. Este exemplo é só para comparar uma árvore podada da implantação e uma que não foi. Portanto, estes são 2 loureiros plantados na mesma altura, em sítios próximos, mas com objetivos diferentes. Este está num talude, este está num parque de estacionamento. Portanto, como veem, o que nunca foi podado nem sequer define propriamente um tronco principal, apesar de ele ter aqui o eixo. Tem aqui alguns um tronco, mas ele ramifica desde a base e continua sempre muito fechado. E, portanto, isto é mais comum em algumas espécies do que noutras, é certo, mas é conveniente na plantação, se se pretende ter uma árvore, fazer a limpeza dos ramos de base. Esta aqui foi podada na base para ganhar algum tronco, mantém também o fuste e o tronco principal, pronto, e é este o desenvolvimento que tem. Este exemplo já é quase um excelente exemplo, pelo menos é um bom exemplo na condução da árvore. Aqui são 2 árvores que estão perto uma da outra. Como veem, a proporção de tronco e de copa já é muito equilibrado, portanto foi limpo
na altura de plantação, ou foi sendo limpo até a árvore crescer, têm o fuste e têm o eixo principal, a estrutura, a configuração da copa corresponde àquilo que é o porte normal para esta espécie. A única desvantagem é que elas estão plantadas a 1 metro da parede de um edifício e, portanto, se calhar qualquer dia, ou por alguma obra, ou porque o vizinho se queixe, pronto, lá terão algum corte. Aí têm, por exemplo, cabos elétricos ou cabos de telefone, têm uma rede de cabos a atravessar as copas. Mas, não fosse estas condicionantes do local, a árvore em si corresponde àquilo que deve ser, digamos, um modelo, a referência de poda aceitável. Como evitar a poda? Para mim, 2 palavras-chave e a repetição é intencional porque são mesmo importantes e é isto que se calhar convinha reter. Planear, nunca é pouco, e adequação. Planear bem o que se pretende, planear o espaço, planear a espécie e a adequação. Escolher as árvores, as espécies de árvores para os sítios que se têm. Avaliar bem a envolvência do local de plantação para perceber que condicionantes é que existem ou que não existem, se tem mesmo condições de plantar. Criar depois as condições adequadas ao nível da caldeira ou do solo, de tutor, se for necessário segurar a árvore. Escolher a espécie adequada ao local e ao objetivo, se é para dar sombra, se é para esconder um edifício, se é para criar um ponto de referência. Escolher a espécie em função disso, se pode ser de folha caduca, se de folha perene. Acompanhar o crescimento com uma manutenção adequada. E isto apenas nos primeiros anos, até a árvore estar estabilizada e ter o seu porte definido e o seu crescimento regular. Na minha opinião, e é isso, é a minha opinião, eu acho que se não conseguimos ter uma boa árvore no espaço urbano, mais vale ter um arbusto. E se não houver condições para ter um bom arbusto, mais vale ter um bom pavimento. Pronto, é importante termos elementos verdes, árvores, arbustos na paisagem urbana, não pode ser tudo inerte, mas não podemos querer à força ter qualquer coisa verde e depois não respeitar. Não deixa de ser um ser vivo que também tem que ser respeitado e tratado. E isso não dá, ter qualquer coisa verde não dá qualidade ao nosso espaço urbano. Portanto, é preferível ter menos árvores e ter árvores com mais qualidade. Em relação até a estas árvores e aos exemplos que fui dando aqui de podas drásticas e que neste momento são apenas um tronco com 2 rebentos, eu acho que era preferível assumir o corte destas árvores e reformular a plantação de determinadas zonas de forma a ter menos árvores, mas com as devidas condições, com a devida qualidade. E é isto tudo. Obrigada, fico disponível para qualquer dúvida. Obrigada, Filomena. Temos aqui algumas perguntas. Eu juntei e vou perguntar o que é que o município pode fazer para mitigar então as podas se calhar já feitas e mal feitas na altura, e o que é que o cidadão comum também poderá fazer. Como é que poderá chamar a atenção à autarquia ou que passos é que poderá dar? Eu diria que do município, quer dizer, fazer o que tem feito no sentido de, em alguns espaços, deixar de podar, tem sido uma boa prática. Portanto, situações onde não há confronto com edifícios, com zonas residenciais, como tínhamos na avenida junto ao rio, portanto, não há habitação, não há o confronto, nem a possibilidade de haver queixas, não é, dos residentes. Deixar de podar esse património arbóreo, acho que é importante e acho que seria de continuar. Nas zonas mais habitacionais, mais residenciais e onde as árvores já estão muito estragadas, muito cortadas, eu sugeria e acho que era preferível assumir o corte total dessas árvores e plantar bons exemplares em menos quantidade e nos locais adequados. Da parte dos municípios, acho que também era importante que houvesse aqui sensibilização e que se conseguisse passar informação para as pessoas compreenderem o que é que se espera de uma árvore. Porque se falarmos às pessoas de cortar árvores, mesmo que sejam estes troncos decepados, se calhar há muitas pessoas que vão ficar chocadas porque estava ali uma árvore e vão cortar.
mas durante anos parece que não olham e ignoram que têm um tronco à porta e que muitas vezes quando o tronco tem um raminho que entra para a varanda, são as primeiras a telefonar para a junta a pedir para ir cortar porque tem um ramo a entrar na varanda. Portanto, uma campanha de sensibilização para que os municípios compreendam que as árvores também têm a sua função e que nós beneficiamos dessa função. Eu penso que ajudava a ter aqui algum nível de tolerância e de compreender a presença da árvore no espaço urbano. Nós vivemos numa época, como eu digo, muito ascética, não é? As pessoas não querem árvores de folha caduca porque cai folhas no passeio, não querem ver ervinhas a nascer no passeio porque faz confusão. Pronto, estamos numa época e se calhar em gerações muito ascéticas. Não conseguimos lidar com esta presença do verde num espaço urbano. E, portanto, para mim, o contributo que o município poderia dar era no sentido de se informar, se calhar de ter acesso a mais informação para compreender melhor a presença da árvore no espaço urbano e para aceitar que se calhar há uma altura do ano que vão cair folhas no chão e que se tiver boa vontade, se incomodar muito, também pode varrer, não é preciso telefonar para a Câmara para vir retirar folhas do passeio. Mas, pronto, e voltando atrás, ao nível de entidades públicas, eu penso que o caminho poderá ser deixar de podar nos sítios onde isso não causa conflitos críticos com infraestruturas ou com os residentes, nas zonas mais habitacionais, tentar substituir, portanto retirar o que está com este aspecto mais triste e substituir nos locais em que isso é possível, não é retirar uma árvore e voltar a pôr na mesma caldeira que está encostada à varanda de um prédio. E umas outras questões em relação à formação, quer da pessoa que decide que plantas coloca, quer das pessoas que fazem as podas. Penso que elas não são obrigatórias. Será que deviam ser obrigatórias? Como é que são essas formações? Sim, assim, não são obrigatórias e infelizmente também não há muitas formações de poda para árvores urbanas. Mesmo havendo poucas, as formações em poda que existem estão muito associadas à fruticultura. Tem a ver com, quer dizer, com a lei quase não é oferta e procura, é aí que há maior volume de trabalho, é aí que há procura e, portanto, e também para ensinar, é mais comum vir da agricultura essa informação, esse conhecimento, do que vir do paisagismo, da jardinagem. Portanto, há pouca formação em poda de árvores urbanas. E se os funcionários municipais não tiverem a devida sensibilidade para olhar para isto e para procurarem alguma informação, não estou a dizer que seja, não é fácil. Portanto, eu acho que era importante haver uma política pública que associasse formação em jardinagem e mais especificamente em poda. Mas eu não conheço assim já identifiquei pontualmente uma ou outra formação em poda para espaços verdes urbanos, mas não é muito comum e não tenho percebido que existam. Era bom que os serviços municipalizados, portanto, apostassem nesse tipo de formação para os seus quadros. Para escolher as espécies, pronto, também será conveniente consultar um técnico, mas hoje em dia câmaras municipais, entidades públicas, praticamente todas têm um arquiteto paisagista nos seus quadros, têm um engenheiro agrónomo, alguém da área florestal e, portanto, engenheiros de ambiente. Portanto, a partir de havendo uma consulta, essas pessoas conseguirão também dar um parecer sobre a adequação da espécie ao local. Acrescento aqui, nós temos realmente um bocadinho o receio das espécies de folha caduca no espaço urbano. São as espécies mais adequadas ao nosso tipo de clima e à localização que temos, porque de inverno precisamos de algum sol e, portanto, as árvores estão sem folha e permitem na mesma a radiação e permitem aproveitar o sol. De verão nós temos muita insolação e, portanto, precisamos de sombra. Portanto, as espécies de folha caduca estão adequadas ao nosso clima, ao nosso espaço. Há alguma resistência em tê-las no espaço urbano, pelas folhas que caem no chão, pelas pessoas que se queixam desse processo. Aqui uma outra pergunta. Qual é a melhor altura do ano para fazer a poda das árvores ornamentais e se não deveria ter em conta a existência de aves e a sua época de nidificação?
Sim, sobre aves não sei dar muita informação mesmo, não domino o tema, mas penso que aqui no grupo haverá quem consiga depois, se for preciso, dar alguma informação sobre aves. Sobre a poda nas árvores, sempre na época de repouso vegetativo da árvore, portanto, preferencialmente ela deve ser plantada fim de outono e inverno, já numa altura de algum frio e que já tenha chovido, para o solo, a terra já ter um nível de umidade, e quando a própria árvore, portanto, entrou em repouso vegetativo, está o seu metabolismo mais baixo e, portanto, não vai ter um stress tão grande com esta operação da poda. Idealmente, novembro, dezembro, janeiro, nesses 3 meses. Vamos só aqui mais uma última pergunta, que como se define as medidas das caldeiras em zonas pavimentadas para evitar problemas radiculares? O ideal seria sempre uma caldeira de 1,20 m por 1,20 m, no mínimo se calhar 1 metro por 1 metro, com 1,5 m de profundidade. Pronto, este final da caldeira de 1,5 m, a base pode ter brita, pode ser uma base drenante, portanto, e conseguir assegurar sempre mais de 1 metro cúbico de volume de terra. Pronto. O ideal 1,20 por 1,20, mínimo 1 metro por 1 metro, com 1,5 m de profundidade. Não, pronto, acrescento, não sou muito partidária daquelas caldeiras impermeabilizadas com materiais drenantes. São materiais que estão um bocadinho na moda, materiais de britas e aglomerados de resinas que têm algum nível de permeabilidade, e em alguns espaços urbanos tem sido comum utilizar-se esse material, portanto, quando se olha a árvore para estar plantada numa zona pavimentada, não é a mesma coisa que o solo, a oxigenação, o contacto com o ar. Pronto, não sou adepta desse tipo de material. Obrigado, Filomena. Obrigada. Acho que gostei muito de ouvir este tema. Este tema então é cada vez mais frequente também falarmos aqui nesta agenda ambiental, e acho que também há esta necessidade, mais que nem seja por respeito, se calhar um bocadinho até à própria natureza, para tentar cuidar dela da mesma forma que ela cuida de nós também. Já sabem, podem continuar a fazer as vossas perguntas aqui no bate-papo. Nós vamos passar, já agora, a Filomena falou aqui em termos de formações. Nós mais para o final do webinar vamos também falar aqui de uma formação que realmente pode ser uma solução para todos aqueles que estão interessados na realidade, mas também especialmente para órgãos autárquicos. E passava então agora a palavra à Alexandra, que também nos vem aqui explicar, não só nas podas, podem também haver aqui outras metodologias que podem ser melhoradas de forma a tornar as nossas zonas verdes mais ecológicas. Olá, Alexandra. Olá, boa noite. Bem, como isto já está assim um bocadinho tarde, eu vou ser aqui mais contida e vou já passar à apresentação e vou partilhar aqui a tela. O anfitrião desativou. Ok. Eu posso. Muito bem. Estão a ver? Já estamos a ver. Então, o que é que se passa aqui? Ok. Pronto, então é assim, vou já direto ao assunto. Um breve sumário daquilo que eu vou aqui apresentar. Começo por um vídeo que foi lançado ontem mesmo, com um pedido de reunião também à Associação Nacional de Municípios e à ANAFRE, e foi lançado também um memorando dirigido ao poder local, onde se elencam várias medidas, sendo que a parte da gestão do arvoredo urbano e do uso de herbicidas em espaço urbano é uma das áreas que tem, digamos, mais caminho para andar. E merece aqui um destaque, até porque estamos a falar do território, não é? E destas respostas que têm que existir face às alterações climáticas e à nossa saúde, à regeneração, não é? Depois falar um pouco do trabalho da campanha das autarquias sem glifosato e outros herbicidas, e depois o que é que nós então podemos fazer. Começo então aqui pelo vídeo. Olha, afinal não dá para ver. Pensava que eu tinha inserido. Deixa-me cá ver. Dá.
Alexandre, acho que para ver o vídeo vai ter que deixar de partilhar e partilhar a página de YouTube onde está, que é para conseguirmos ouvir. Então, como é que eu faço? Termina o compartilhamento de tela, volta a compartilhar e clica onde diz YouTube. Ah, ok. Interromper, compartilhamento, ok. E então vou pegar aqui no link, não é? Dizes tu. Clico no link. E agora volta a compartilhar a tela, mas quando aparecer as opções de compartilhamento, clica onde diz YouTube, que é onde tem o separador aberto. Clico onde diz YouTube. Ah, tem que abrir o vídeo no YouTube, é isso? Exatamente. Pronto, ele já está a abrir. Olha, é a minha primeira vez aqui a lidar com isto, mas os diretos. Ah, já percebi. Exatamente. Estão a ver agora? Já estamos, sim. Ok. Está com som, Alexandra? Sim. Ok. Alexandra, estão-nos aqui a dizer que não estão a conseguir ouvir o vídeo. Verifique se tem o áudio do seu computador com som. Sim. Está? Ok, estranho. Não está a aparecer o som. Ok. Pronto, olhem, então se não conseguiram ver...
ouvir, melhor dizendo, então terão que ver com calma depois no vosso, mais tarde no vosso computador. Então vou aqui novamente partilhar, não é? Estão a ver? Exato. Também já deixei aqui o link. Isso. Mas penso que foi bastante elucidativo. Não. Então. Já está a partilhar, Não, peço desculpa que... Alexandra. Pronto. Estou a conseguir ver? Estou a conseguir ver? Sim? Sim. Sim. Ok, pronto. Então, neste momento que aderiram à campanha estão cerca de 21 municípios e 48 freguesias e uniões de freguesia. Ora, do Conselho de Lourinhã não há nenhuma. Pois, Óbidos há uma união de freguesias, isto para falar das mais próximas. Temos também aqui esta campanha Localidades Sem Pesticidas, foi assim que nós traduzimos, é uma campanha da Pesticide Action Network, que a Quercus é parceira e que vem-nos dar aqui imenso conhecimento. Como vem, há ali vários separadores e em métodos e técnicas explicam muitas das dinâmicas e das experiências que podemos aprender com essas autarquias. Algumas já não utilizam herbicidas há décadas e isto não é apenas deixar de usar herbicidas, é todo um conjunto de práticas, não é, de respeito pela natureza, trazer a natureza de volta à nossa vida. Está também a ser dinamizada uma rede europeia de localidades sem pesticidas, em que o objetivo é as autoridades locais, não é, o poder local, ter também dinâmicas de modo a que haja uma redução do uso de pesticidas no resto do território, nas áreas agrícolas, florestais e por aí afora. Portanto, é realmente aqui um caminho que temos que fazer, mas teremos que o fazer, porque a primeira coisa é mesmo repensar a paisagem urbana. Muitas vezes aplicam-se herbicidas que está numa categoria, numa rubrica do embelezamento e, no entanto, de beleza não tem rigorosamente nada. Mas ainda há pessoas que nós habituamos a ver as coisas de uma determinada maneira e há quem ache que esteja bonito assim, com as ervas secas. Em período não normal, não é? Porque as ervas podem ter aquele aspecto, mas no verão, nunca quando a natureza ainda estaria coberta de verde. A primeira experiência, então, que nós aprendemos com as autarquias europeias é realmente comunicar, e essa comunicação ainda deve ser feita ainda antes de começar a ver mais ervas a aparecer no espaço urbano, para que não se entre naquela situação de estar a correr com tantas queixas. Porque as pessoas, quando sabem os motivos, regra geral, aceitam. E depois há que também pensar num plano de ação, porque nem sempre é fácil, de um momento para o outro, nós abandonarmos os herbicidas. Na comunicação temos aqui alguns exemplos, estes são em França. Em Portugal ainda não há assim muitos exemplos para vos mostrar, mas espero em breve ter aqui já algumas sinaléticas. Eu estou sempre a falar nisso às autarquias e algumas já estão a desenvolver cartazes e sinaléticas para colocar. Só para complementar um bocadinho as imagens que já vimos no vídeo, realmente destas mais práticas, que ainda por cima é um duplo desperdício, é um triplo desperdício, porque é assim, estão-se a dar ao trabalho de aplicar sem necessidade e depois ter problemas com as escorrências de terra, não é? As terras deixam de ficar consolidadas e entopem as valetas e tudo mais,
e para poluir, para destruir a nossa saúde. E realmente nesta altura em que nós estamos a viver esta pandemia, não podemos de modo algum permitir, ou não é permitir, como é que eu ia te explicar? Não podemos ignorar a situação que estamos a passar e sem que este assunto tenha aqui uma prioridade extrema, não é? Porque não é mais possível estarmos, não sabemos quanto tempo, até que todas as autarquias tenham realmente uma abordagem mais sistémica destas questões. Temos aqui um separador central e em vez de usarmos brita e depois acaba por ter que usar mesmo os herbicidas, porque aí nem sequer se pode usar as motorroçadoras, porque senão a brita salta e partem vidros e pode causar problemas nos veículos e tudo mais, mas lá está, permitir que a natureza se manifeste. E às vezes nem precisamos de semear prados. Ela dá-nos isso. Não precisamos de comprar sementes. Basta simplesmente que se deixe as plantas espontâneas às vezes aparecer. E às vezes não se justifica de todo, porque o próprio pisoteio é suficiente para fazer um controle. E algumas ervas que possam crescer um pouco mais e que fiquem em bordaduras devem ser respeitadas e aceites. Nos jardins, a atual lei, que é de 2017, o Decreto-Lei 35 de 2017, já proíbe o uso de pesticidas, todos eles, não apenas os herbicidas, mas outros pesticidas também, em parques urbanos, jardins de proximidade e também nos recintos das escolas, parques de campismo, e sim, mas infelizmente nem sempre é cumprida. E numa das imagens há ainda um duplo incumprimento, porque temos uma linha d'água e vê-se notoriamente os indícios do uso dos herbicidas. Em alternativa é usarmos espaços com a maior biodiversidade possível. Usar as plantas para abafar outras plantas. E mesmo assim podemos ainda enriquecer mais. Vejam que num pequeno canteiro, além de uma diversidade biológica considerável, ainda podemos acrescentar mais condições para os polinizadores, os insetos em geral e os polinizadores, e as cidades têm aqui, e as áreas urbanas têm aqui um papel importante, enquanto a nossa agricultura também não faz o ajuste que tem que fazer. E se realmente houver vontade política e fazer um trabalho consistente para cumprir aquilo que são as metas da estratégia para a agricultura, que é do prado ao prato, em que se pretende uma redução para metade de todos os pesticidas utilizados até 2030 e aumentar a área em agricultura biológica para 25% da área total agrícola. Continuando aqui, mais uma vez, os relevados, para se manterem assim verdinhos e apenas com a espécie semeada, necessitam de herbicidas seletivos, neste caso, não é? Porque não podem matar a grama. A partir do momento em que se deixam de utilizar estes herbicidas seletivos, começamos a ter espontaneamente as espécies, não é? Que até têm flor, e essas sim dão alimento aos nossos polinizadores para ajudar a aceitação da população. Nada como ter um pequeno cartaz a explicar porque que aquele espaço está assim. Nas caldeiras, já foram aqui faladas, realmente não é o ideal, porque é uma asfixia das raízes. Nós, quando olhamos para uma árvore, não podemos só pensar nos seus ramos, mas também na raiz, tudo que a suporta. E a raiz, muitas vezes, a Filomena poderá também ajudar, mas tem cerca, às vezes, do dobro, dependendo das espécies, mas chega a atingir o dobro do diâmetro da copa, isto numa árvore normal, sem qualquer mutilação,
e em profundidade o dobro ou o triplo da altura que a árvore tem. Portanto, imaginem o espaço que é necessário, por isso não há dúvida que quando não há espaço para uma árvore, tem que ser uma árvore de médio porte, ou pequeno, ou uma arbustiva. Mas as caldeiras devem ter uma diversidade também, porque as árvores na natureza estão acompanhadas de outras espécies. Esta é uma forma de promover a própria saúde da árvore, além de termos mais plantas a produzir a fotossíntese, claro. Alternativas às calçadas, claro, em zonas históricas as calçadas fazem sentido, mas em áreas verdes, outros espaços, não faz nenhum sentido termos calçadas e devemos ter realmente tipos de pavimentos onde as ervas até são desejadas. Os métodos alternativos de controle, só mesmo o mínimo indispensável, e mesmo assim ainda podemos recorrer aqui a ajudas, não é? O caso dos rebanhos urbanos. Imaginem que em França já existe uma associação dos pastores urbanos. Este é um exemplo de uma cidade belga que teve um período de transição ainda de alguns anos para abandonar completamente os pesticidas, os herbicidas neste caso, e aqui é um dos exemplos, ou seja, quando o pisoteio não é suficiente e aparecem ervas, então em vez de estarmos a investir recursos a controlar, vamos criar espaço então que haja plantas, e aí são as próprias plantas a fazer esse trabalho e não é necessário aquelas manutenções. Uma situação, um ponto crítico também são os cemitérios, e aí também estamos a lidar com questões emocionais, mas eu atrevo-me a ir mostrando estas imagens para que lentamente também nos irmos mentalizando que vamos ter que dar mais espaço à natureza também nestes locais e convertê-los de locais de morte para locais de vida. E muitos dos cemitérios, claro que é outra cultura, mas muitos dos cemitérios noutros países europeus são inclusive locais para fazer piqueniques e observação de aves. Não quer dizer que iremos imitá-los, mas é só para ver realmente como as coisas, a percepção podem ir mudando. No trabalho da campanha, temos estado a sistematizar todas estas informações, a fazer eventos para partilha, e não basta estar em auditórios, precisamos realmente sair dos auditórios e fazer atividades no terreno, de conhecer melhor as nossas espécies, porque esse é que é o grande problema. A natureza, estamos tão afastados da natureza que não as conhecemos, não reconhecemos, não sabemos quais são as nossas espécies. E também começámos o ano passado, apesar da pandemia, no dia 10 de setembro do ano passado, foi a primeira formação dirigida a uma autarquia. E estas formações têm sido práticas que têm como primeiro momento observar um espaço mais natural possível. Porque como nós já destruímos a nossa Amazónia, já ninguém sabe o que é a nossa floresta, quais são as nossas espécies, como é que faz a natureza. E, portanto, essa é a primeira referência que nós temos que criar e reter na nossa mente para depois ajustar, adaptar ao meio urbano. Para ajudar neste trabalho de sensibilização, a Quercus, em colaboração com os Urban Sketchers, fez um desafio de desenho, do qual resultou uma exposição itinerante, que neste momento está em Braga, mas qualquer autarquia, inclusive escolas ou empresas, enfim, está aberto a qualquer entidade interessada para requisitá-la, sem quaisquer custos, apenas os custos de porte. E este é um vídeo que uma União de Freguesias de São Pedro, Santa Maria e Sobral da Lagoa, que foi quem inaugurou também o programa de formações aqui da campanha, teve uma brilhante ideia. Eles requisitaram esta exposição e produziram um vídeo em que mostraram imagens da exposição e imagens depois também dos espaços da freguesia, que já não levaram com herbicidas, portanto, eles abandonaram há cerca de um ano, e então fazem aqui uma mistura de imagens para ajudar a sensibilizar a sua população. Está muito, muito interessante. Uma das coisas que nós vamos precisar é de muitas plantas.
A formação sobre propagação de plantas é muito importante, porque os viveiros comerciais vão ter que também se adaptar, as exigências vão ter que mudar, e normalmente os viveiros comerciais vendem as árvores sem qualidade, com problemas nas suas raízes, com problemas de conformação, e é preciso, para termos menos problemas nas árvores que colocarmos, nas árvores e arbustos, enfim, nas plantas que colocarmos nos nossos espaços urbanos, convém que elas venham saudáveis desde o início. E o ideal, inclusive, é, em algumas espécies, ser de sementeira direta. E uma das sugestões que eu aqui deixava era, ao lado destas árvores que vão ter que mais tarde ou mais cedo ser substituídas, porque mesmo, como a Filomena explicou, se deixe de fazer podas, elas têm cicatrizes muito graves, não é? Que vão condicionar uma árvore saudável, lá está, poderia viver séculos. Estas árvores já não vão ter essa sorte e, portanto, vão ter morte prematura, e uma morte prematura numa árvore pode causar danos muito graves, não é? Porque se ela, ao azar dela cair quando a pessoa está a passar, um carro está a passar, enfim, são prejuízos muito grandes, e não convém esperar que o mal aconteça, não é? E convém então, como as árvores demoram o seu tempo, e eu faço isso no meu próprio jardim, quando eu coloquei umas árvores porque queria que elas crescessem depressa, mas pus logo ao lado o carvalho, o sobreiro, que eu sei que vai demorar mais tempo, mas entretanto, ao fim, não é preciso muitos anos, 10 anos, o carvalho já está com um porte muito, muito interessante, e eu aí já posso abater a outra árvore que me vai dar a lenha, que é a energia realmente 100% renovável, quero dizer. Mas avançando, envolver os cidadãos é fundamental, e essa é uma das lições também das autarquias europeias, que haja esta cultura de partilha, não só de corresponsabilização na manutenção de alguns espaços, mas também do usufruto. E atualmente ainda temos esta cultura que os cidadãos acham que são as entidades públicas que têm a obrigação de fazer todas as manutenções, mas depois, quando já destruímos tudo, chega um ponto em que é o tal ciclo vicioso. Quando nós estamos sempre a cortar galerias ripícolas e há invasão de canas, para reverter esse processo, vai ser complicado, porque os primeiros anos, até que as nossas plantas ganhem aquele espaço, as nossas espécies ripícolas ganhem e tomem conta e começa a haver uma autogestão, porque a natureza não precisa de ser ordenada pela espécie humana, senão nós nem sequer já estaríamos cá, não é? As árvores e estas espécies já cá estão há muito mais anos do que nós, e portanto esta ideia de que é necessário haver limpeza, que é preciso haver um ordenamento, isto é uma ideia enviesada do tal ciclo vicioso que às vezes estamos sempre a destruir, e depois inverter este ciclo realmente é complicado. Esta imagem, já temos muito poucas, isto é uma das matas reliquiais na Serra de Monte Junto, é a Mata do Furadouro, é uma das relíquias daquilo que foi a nossa Amazónia, e o nosso território, que é tão rico, infelizmente aquilo que são esses últimos redutos da nossa Amazónia são mesmo relíquias, não é? Porque ocupam uma área quase residual. Mas é bom olhar para elas para perceber porque é que a natureza, neste sítio do planeta onde nós habitamos, colocou estas espécies e arrumou-as desta forma, com estes estratos todos. Então, voltando às nossas áreas urbanas, vamos ter que integrar a natureza na maior área possível, e estes conceitos também de cidades comestíveis são interessantes, porque áreas verdes não têm que ser simplesmente com um objetivo ornamental. Nós podemos perfeitamente
ter uma função alimentar sem ser a tradicional horta. Nós podemos ter árvores de frutos junto com árvores ornamentais num jardim público, onde a pessoa joga as cartas numa mesa e banco de jardim, por exemplo. Portanto, a imaginação é o limite. Partilhar convosco um exemplo aqui em Portugal. A iniciativa foi da Junta de Freguesia de Mindelo, que lançou esse desafio à sua população e as pessoas aderiram com entusiasmo. A ideia foi adote uma rua e então o objetivo é que os habitantes de uma determinada rua disponibilizem do seu tempo para ajudar a autarquia no controle de algumas ervas e assim poupando recursos, porque substituir o glifosato é barato, entre muitas aspas, e substituir por métodos alternativos não é de todo a solução. E então aqui esta cooperação é também importante. Uma outra ideia que aqui em Portugal, que eu saiba, ainda não aconteceu, mas é uma ideia de uma lição de autarquias europeias, é a adoção de uma árvore. E então são as pessoas que habitam naquela rua, por exemplo, naquele bairro, que também se comprometem. Isto é voluntário, não é? É uma opção, mas que ajudam na gestão desses espaços, cuidando das caldeiras. E há liberdade para as pessoas colocarem o que quiserem, por exemplo, essa é uma das ideias, e passarmos destes maus exemplos em que, inclusive, a caldeira já era pequena. Isto é um sobreiro, imaginem, um sobreiro que nem sequer devia estar numa caldeira. Não há caldeira com o tamanho adequado para acolher um sobreiro, não há. Mas como se isso não bastasse, ainda impermeabilizaram mais aquilo que era o tamanho inicial da caldeira. Portanto, isto tudo para evitar que uma simples ervinha sequer seja permitida. Aqui para concluir, fazer aqui um bocado um apanhado disto tudo, há realmente aqui um primeiro ponto importante, que é haver uma decisão política, porque ainda a maioria das pessoas não está sensível a estas coisas, mas quando há uma liderança política, a mudança pode acontecer de um momento para o outro. E depois, a partir do momento em que há uma decisão política, iniciar imediatamente uma comunicação, e apesar de estarmos numa era digital, não há melhor que a sinalética e os cartazes, como mostrei. Depois há aqui ajustes a fazer, uma coerência entre planos e estratégias, e foi por esse motivo que ontem foi pedida essa reunião conjunta à Associação Nacional de Municípios e à ANAV, que se seguirá a outras diligências, obviamente, com o poder político. Mas, apesar destas condicionantes, temos aqui realmente muitas oportunidades, e se é difícil às vezes a comunicação com os cidadãos, a maior oportunidade é também cooperando com todos, não é? E evitando assim o desperdício que existe neste momento dos recursos das autarquias, que são preciosos e que fariam agora muito jeito para ver mais apoios sociais, mais apoios às empresas com a situação de pandemia que estamos a viver. Mas as autarquias são quase um saco sem fundo a correr, a aplicar herbicidas em podas desnecessárias e uma série de más práticas que realmente condicionam depois capacidade de resposta a outros níveis. E aí sim, estamos a cuidar da saúde, não melhoria de acesso a cuidados, aos médicos e tudo mais, mas à saúde na sua base, que é regenerando o território, é dando condições, porque se as árvores estão doentes, nós também estaremos, não é? Só quando as árvores forem saudáveis e nós tivermos restaurar um equilíbrio ecológico, então sim estaremos a cuidar de forma estrutural da nossa saúde e com isso responder também de forma estrutural aos problemas sociais, problemas económicos, porque vamos estar a criar valor, a ter um território produtivo a todos os níveis. E realmente não temos planeta B e a natureza, temos aqui a lição, não é? Se nós não mudamos, somos obrigados a mudar e de forma drástica, rápida. Ninguém gosta de fazer essas mudanças rápidas, mas tivemos que nos aguentar. E
E uma ideia-chave que convém mesmo retermos também é que a água planta-se. Com as alterações climáticas, um dos efeitos, concretamente na nossa região e no nosso país, é a seca, e não é com abates de árvores e com esta lei também das limpezas por causa dos fogos que vamos resolver o problema. É exatamente o oposto. Portanto, é regenerar, é o restauro ecológico, é termos mais natureza. E isto é claramente o convite à ação, porque a mobilização vai ter que ser muito grande para conseguirmos, de forma consistente, dar a volta à questão, porque o problema e os ciclos viciosos são complicados de reverter, mas não são impossíveis. E eu tenho a prova, inclusive, no meu próprio jardim, tenho uma floresta bebé. Isto era um terreno de charneca com péssima fertilidade, e em pouco mais de 20 anos, ou nem tanto, já tenho uma floresta em autogestão, já não tenho quase, não preciso quase de tempo para a manter, tenho germinação espontânea por todo o lado, que já me ajuda imenso depois para ter plantas suficientes em complemento ao meu mini viveiro, e portanto é um ciclo virtuoso, é um ciclo virtuoso e não paro de me maravilhar todos os dias com aquilo que a minha floresta bebé, que são cerca de 5 metros à volta da minha casa, me vai mostrando todos os dias, e é um prazer e é uma cura, e eu tenho a experiência inclusive no meu próprio corpo. Se eu não passar todos os dias, logo pela manhã, 10 a 15 minutos, que seja sentada junto a uma árvore, eu sinto no final do dia problemas. Uma pequena dor no joelho, um pequeno inchaço aqui, qualquer coisa. E se a pessoa está em contato com a natureza, ali em silêncio, 10, 15 minutos é quanto basta para o nosso corpo e a nossa mente ficarem renovadas. E pronto. Tinha aqui depois mais algumas ideias, mas podemos falar mais tarde. Obrigada, Alexandra. Temos aqui então algumas perguntas. Em relação ao decreto-lei da proibição da utilização de herbicidas nas bermas, existe mesmo essa proibição nas bermas, principalmente em meio rural? Não é nas bermas está fora desse decreto-lei. O decreto-lei é só em algumas áreas urbanas, que eram os recintos das escolas, hospitais, parques de campismo, parques urbanos, jardins de proximidade, portanto, bermas não estão incluídas, infelizmente. Aqui uma outra pergunta. Uma das principais técnicas de controle de espécies exóticas invasoras é a aplicação de um herbicida após o corte ou a injeção. Sendo que estas espécies apresentam impactos negativos aos nossos ecossistemas, e se tem utilizado essa técnica, existe algum produto substituto então do herbicida colocado no corte ou na injeção? Que eu conheça produto, não. Agora, há outros métodos, no caso das acácias, que é o caso da descasque, não é? O descasque. E depois há, quando é aquelas germinações, plantas jovens, é mesmo o arranque. Isso era preciso um batalhão de voluntários para conseguir dar conta do recado em algumas áreas. Mas o descasque funciona. Nas espécies de maior porte, sim. Às vezes também nem convém um controle a 100% das espécies invasoras. Atenção, as espécies invasoras são nossas aliadas. Vocês já imaginaram que isto é interessante, porque observar um bocadinho aquilo que as reações da natureza, nós aprendemos muito. E, aliás, eu costumo dizer que a natureza é um livro aberto, só que nós é que não o sabemos ler. E se a natureza comporta-se de uma determinada maneira, nós temos sempre que pensar porquê. Porquê é que ela faz assim? E se nas zonas mais fustigadas pelos fogos, passar 2, 3 anos, nós, ou nem, sim, 2 anos, quase já não vemos a passagem desse fogo, e temos áreas que é um completo acacial. Mas temos bosque, não temos outra biodiversidade. Mas qual é a função vital mais importante? E é esta, pelo menos a leitura que eu faço. É a fotossíntese, é como nós respiramos. Nós podemos cair para o lado em colapso, mas
se continuarmos a respirar, continuamos vivos. E a natureza é um bocado assim, manda as espécies mais competentes para as condições agressivas que nós deixamos e para manter pelo menos as funções mais vitais, que é a fotossíntese. E elas dão também alguma sombra para outras espécies que nós queiramos pôr. Portanto, controlar algumas, mas deixar outras. Portanto, fazer aqui uma certa conjugação e harmonia. Obrigado, Alexandra. Bem, fica então aqui também o convite a que também possam acessar a estes links de YouTube ou até mesmo ao site da Quercus. E realmente existe aqui uma formação autarquias sem glifosato, e não só, que é apenas o início de todo um movimento de reaprendizagem, de reeducação, que todos nós podemos partilhar com as nossas autarquias, podemos partilhar com as nossas juntas de freguesia, associações ambientais. Eu sei que nós não temos aqui só pessoas da Lourinhã, temos de certeza do país todo, como é normal, e portanto, na realidade, vocês também podem ter aqui uma voz ativa, e esta voz ativa que é a difusão daquilo que as associações já fazem, e neste caso aqui no da Quercus temos uma excelente opção de formação, pelo que eu já tive conhecimento. Falamos de podas, falamos de espécies autóctones, falamos de herbicidas, falamos da própria ordenamento de cada zona verde, tendo em conta a água, tendo em conta a própria manutenção, para não termos custos e tempos de manutenção demasiados elevados. E, portanto, Alexandra, fica aqui também então o convite da parte da Quercus a que estes 65 pessoas daqui do Zoom e as dezenas que também temos no Facebook encham a caixa de mensagens da Quercus e dos seus municípios para realizarmos este workshop lá. É isso? Vamos ter que ir fazendo a medida das nossas capacidades. Claro, mas sim, vamos... Era muito bom que não conseguissem chegar a tudo lá. Exatamente, exatamente, sim, sim. Pronto, então agora passava a palavra à Fernanda Botelho. Fernanda, obrigado por estar aí desse lado. A Fernanda faz parte do movimento Sintra Sem Herbicidas, que acabou por ser o primeiro local onde fizeram uma atividade destas, e pronto, e gostávamos de ouvir também um bocadinho o que a Fernanda tem para nos dizer sobre como é que foi esta experiência e esta iniciativa. Pronto, primeiro que nada quero agradecer o convite. Quero dizer que estou aqui, mas já não estou porque estou cheia de sono, e quero dizer Feliz Dia da Terra. Eu não sabia que não era necessário fazer uma apresentação em PowerPoint, não fiz, mas vou contar um bocadinho da experiência que tenho aqui com o Sintra Sem Herbicidas, e podia agora agarrar em muitas coisas que a Alexandra disse e pegar a conversa por aí, e se calhar até faço aquela questão das invasoras, que é uma questão que também me é muito cara e que eu ultimamente tenho vindo a questionar muito, por exemplo, aquelas campanhas de arranque do chorão das praias do Carpobrotus edulis. Edulis quer dizer comestível, e esse é o meu trabalho, eu trabalho com plantas comestíveis silvestres e na identificação das espécies daninhas, entre aspas, não é? Das espécies silvestres. É um bocado isso, o meu papel é identificar para poder valorizar ainda mais. E em relação ao chorão da praia, é uma coisa que eu costumo dizer, olha, não os arranquem assim à maluca, porque ao arrancar os chorões à maluca, vocês vão levar atrás uma série de espécies autóctones, muitas vezes, que crescem à volta daqueles chorões, vão causar ilusão no sítio onde aquele chorão foi arrancado. Portanto, muitas vezes, nestes arranques de chorão, isto é só um exemplo, a emenda é pior do que o soneto. Portanto, é preciso fazer com muito cuidado estes arranques, assim como o uso do herbicida no controle das acácias. É uma coisa que, para mim, não faz sentido nenhum e que Sintra usa e abusa e justifica. Não tem justificação, não faz sentido andarmos a envenenar todo um território, linhas de água, saúde humana, animais, etc., para combater as acácias quando há outros métodos. E, portanto, vou contar um bocadinho, também já é muito tarde, também não me vou alongar muito aqui da história do Sintra Sem Herbicidas, mas antes disso queria... Bom, começo do princípio, é mais fácil. Então, a Quercus tem esta plataforma, não é? Das autarquias sem glifosatos, a que Sintra aderiu.
Sintra há, não sei há quanto tempo, foi logo no início, há 6 anos, se calhar, Sintra estava na plataforma, bandeira, património da humanidade, somos ótimos, somos um sítio verde, bonito, vamos lá aderir. E então aderiu, estava lá Sintra e nós aqui, um grupo de pessoas mais atentas, andávamos a ver que Sintra continuava a andar a aplicar glifosato em tudo o que era sítio. Antes de chegarem os turistas a Sintra, andavam eles às 7 da manhã e às 8 da manhã a aplicar herbicida no meio dos passeios, nas bermas. Quer dizer, era uma coisa absurda. Então, pronto, depois abordamos em relação ao assunto, avisamos que íamos avisar a Quercus que não fazia sentido que eles continuassem ali na plataforma, eles foram convidados a sair e saíram. Não, acho que depois voltaram a entrar, eu agora não me lembro se voltaram a entrar, não, nunca mais voltaram. Pronto. Mas houve ali uma pressão e uma vontade, se calhar um bocadinho falsa, não sei, de deixar. Eles fizeram um esforço, nós fizemos muita pressão, uma coisa que quem estiver interessado pode fazer, e eu acho que tem também um grande impacto, foi que conseguimos há 3 anos, nós já existimos há 5 anos como grupo, como movimento, e conseguimos uma coluna no jornal local. O Jornal de Sintra é um dos jornais regionais mais antigos do país e toda a gente lê aqui em Sintra e pronto, apesar de estar com algumas dificuldades no momento, e nós conseguimos uma coluna lá no jornal que se chama Não Há Planeta B. Portanto, convidámos o pessoal das artes, aliás, Filomena, vou aqui abordá-la depois, gostei muito da sua apresentação também. Convidámos outras entidades a escreverem um pequeno artigo sobre temas relacionados com a ecologia, não só com herbicidas. Mas isto para dizer, então foi uma das coisas que fizemos, pressionamos a Câmara, etc. E então o ano passado, já foi há 2 anos, eles convidaram a Luísa e uma aluna que estava a fazer a sua tese de licenciatura ou de doutoramento, dessas, sobre alternativas, sobre o ácido pelargónico como alternativa ao glifosato. Portanto, um herbicida biológico, segundo eles. Ora, isso é um termo que não faz sentido nenhum, não há herbicidas biológicos. Se é um herbicida, vai matar as ervas e toda a vida que dela depende. Portanto, não há herbicidas que perpetuem a vida. Os herbicidas destroem a vida. Portanto, não há herbicidas. Herbicida é herbicida, não há herbicidas biológicos. A única vantagem que não é ser um bocadinho menos danoso para a saúde humana e para a saúde do eventual animal doméstico que a possa ingerir. Mas se mata ervas, mata as árvores que comiam daquelas ervas, mata as joaninhas, mata as abelhas, mata as borboletas, mata uma série de vida que depende daquelas ervas. Portanto, não há herbicidas biológicos. Em relação aos cortes, portanto, eles agora estão a fazer um esforço, portanto, gastaram 50 mil euros no litro ácido pelargónico e continuam a usar, deixamos nós, mas noutro sítio já é glifosato outra vez, e então o que eles fizeram agora foi, a semana passada, lançaram um documento muito absurdo que dizia, porque em Portugal existe cerca de 860 espécies de plantas invasoras, eu não sei se é verdade que o número é assim tão elevado, e que elas são um dos maiores perigos para a saúde humana e para a saúde do planeta. Eu pensei, mas que absurdo! Desde quando é que um ailanthus ou uma acácia causa problemas respiratórios às pessoas? Quer dizer, as cortadeiras, sim, podem ser um problema, são um problema. Mas o que eles dizem, então, isso era para justificar voltarem a usar herbicidas com glifosato. E, portanto, vão voltar a usar glifosato aqui em Sintra, com a justificação de que acabar com as invasoras é absolutamente urgente. É urgente, mas é muito mais urgente acabar com os herbicidas. Para mim, um herbicida é uma coisa muito mais danosa para o planeta inteiro do que um ailanthus no sítio errado, ou um carpobrotus no sítio errado. Portanto, esta questão das invasoras anda-me a inquietar um pouco, tenho que ter aqui uma conversa com as manas marchantes, porque há aqui coisas que eu não... Porque há plantas que estão lá, por exemplo, o tropaelos, as capuchinhas são consideradas uma planta invasora, daqui a pouco as ortigas se calhar também serão, não sei, mas há ali plantas que eu me questiono muito porque que ali estão. E pronto, e tem sido este o nosso trajeto aqui em Sintra, fazemos pressão. Agora, a grande questão aqui, e nós conseguimos algumas parcerias com
o Departamento de Ambiente da Câmara, que são pessoas muito bem intencionadas, com muita vontade, mas depois há o urbanismo, há a limpeza e higiene, e os do ambiente são sempre um bocadinho postos de lado, às vezes fazem coisas sem nos consultar, muitas vezes, e eles tentam fazer parcerias connosco. Tínhamos uma exposição, ou fizemos os herbicidas, uma exposição sobre os problemas que os glifosatos têm na saúde, em geral, do planeta e das pessoas. Era para ter sido uma exposição no Centro de Ciência e Vida, acabou por ser só online, mas está disponível, não sei se a Quercus tem aquilo disponível, não sei, mas está na página do Sintra Herbicidas, temos uma página de Facebook, e pronto. E agora, isto a propósito das parcerias com a Câmara. Sim, e o que me dizem eles é que, e isso é verdade, eu constato pelos comentários no Facebook, quando alguém lá põe qualquer coisa sobre os herbicidas, as pessoas ainda não perceberam que as ervas são importantes, ainda não suportam ver uma serralha que nasce encostada à parede da sua casa, ou uma ortiga, ou as papoeiras, vá lá, são bonitinhas, ainda as toleram. Agora, ervas maiores, as pessoas não gostam, e erva é sinónimo de sujo, não dá nada limpo. Isto agora da Covid é uma desculpa para eles não limparem, porque Sintra tentou e pronto, fez algum esforço para nem sequer cortar na época errada, porque essa é outra questão, não é? Eles cortam, e em algumas das tuas imagens vi isso também, quer dizer, ok, cada grupo de cidadãos está responsável por uma rua, mas é importante também dar formação a essas pessoas que as plantas têm que cumprir o seu ciclo. Nós não vamos roçar, aqui faz-se muito isso, roçar uma moita de malvas ou de papoilas ou de dentes de leão quando eles estão em plena floração, não é? Por muitas razões. E, portanto, é isso que é também importante dar a entender às pessoas, que as plantas são importantes para os bichos, mas as pessoas não gostam de bichos, portanto, não é por aí que tu vais fazer com que as pessoas aceitem e entendam as ervas. Se nós as abordarmos pela questão da saúde e que os venenos fazem mal à saúde, elas até podem entender que aquilo é cancerígeno e explicar-lhes. Pronto. Agora, pela questão daquilo que é importante para as joaninhas, querem lá saber das joaninhas ou das abelhas, as pessoas não percebem. E há aqui uma forma de pensar e de comunicar esta importância de manter a biodiversidade às pessoas que tem que ser muito bem pensada, muito bem pensada. O cidadão comum que mora num terceiro andar, num Massamá, ou mora aqui em Lisboa, eles não querem ervas, não querem, não, as ervas trazem carraças, e eu digo, então as ervas trazem carraças, ok? Então, e se nós cortarmos as ervas, para onde é que vão as carraças, não é? Vão para os bichos, na mesma, vão para as pessoas, quer dizer, eu também não gosto de carraças, mas aquela ideia errada de que retirando as ervas todas também estamos a retirar as carraças de circulação, não é verdade. E, portanto, há aqui muita coisa que tem que ser, sobre a qual se tem que dar formação. E pronto, olha, e é isso. Acho que não... É um trabalho duro, às vezes muito frustrante, mas que é importante fazer e não desistir, informar. Lisboa está, eu acho que Lisboa está num caminho muito bom. Eu já não ia a Lisboa há muito tempo, eu moro aqui a 30 km de Lisboa, e ontem fui a Lisboa e há assim boca aberta a abrandar o carro, porque os separadores centrais estão cheios de malvas em flores e de papoilas e de mostardas bravas, e assim, entre Amadora e Lisboa está lindíssimo. Borragens, muita planta. Uau! E Lisboa já está a começar, não sei se tu sabias, Alexandra, mas tu falaste aí de França, já tem ovelhas a pastar no meio da cidade. Eu acho isto... o Sá Fernandes vai-se embora e é uma pena, porque eu acho que ele tem feito um bom trabalho. E depois tem feito algumas coisas nas costas dele que, aqui há um mês atrás andavam a pulverizar as escolas na véspera de abrirem as escolas, na sexta-feira, as escolas iam abrir na segunda, e ali em Belém andavam a pulverizar do lado de fora das escolas, Belém, Algés, não sei o quê. Uma amiga minha viu e disse, isto é horrível. Depois disse, manifestem-se, tirem fotos, vão à junta, vão lá escrevendo um livro de reclamações, têm que fazer barulho, não é só vir para aqui, para o Facebook, façam. E fizeram, e puseram a coisa a andar, depois chegou a Sá Fernandes e ele mandou parar aquilo, e deve tê-lo chamado a atenção, porque Lisboa é capital verde europeia este ano, ainda por cima, não é?
e pronto. E depois fazem assim, por exemplo, eles fizeram o ano passado, já enquanto Capital Verde, fizeram um outdoor lindíssimo ali nos Olivais, com uma abelha enorme e um prado, e dizia lá, o que está aqui a acontecer é um prado biodiverso. E estava, de facto, um prado cheio de trevos e beles e muitas ervas. E depois, no cantinho inferior direito, quem patrocinou aquelas sementes todas, eu acho que contei isto a Alexandra, era a Singenta. A Singenta foi o patrocinador daquelas sementes todas. Suponho que todos vocês saibam quem é a Singenta. A Singenta é uma parceira da Bayer e da Monsanto, é um desses diabinhos que andam aí à solta no planeta, e, portanto, das sementes transgénicas e tudo isso. E patrocinar é o típico greenwashing aqui a funcionar no seu melhor, no seu pior. E ele também não sabia. Ele disse, não, mas então a Singenta é que patrocinou aquilo. E pronto, e há muitas coisas que se vão fazendo assim, eles tentam com uma mão lavar a outra, mas é que a outra está tão suja que não é lavável. E, portanto, é isto. Vamos fazendo aqui os nossos bocadinhos. Eu vou muitas vezes à televisão, amanhã vou. Tinha querido ir hoje, mas eles não gostaram da ideia de fazer um minuto de silêncio pela terra, de agradecimento e perdão, e pedidos de perdão, mas eles não acharam muita piada. Disse, não, vem cá antes amanhã e falas das plantas que estão aí agora bonitas, mas como o programa é da Tânia Ribas de Oliveira e ela é muito sensível a estas coisas, falamos sempre também da questão dos herbicidas. Temos que aproveitar estes tempinhos de antena que nos vão dando. Eu vou falar sobre os usos das ervas, amanhã o sabugueiro e as malvas e a tonchagem, mas digo sempre, estas plantas não são possíveis, ou em muitos sítios não se podem consumir, porque levaram com herbicida em cima. E ela diz sempre, pois, essa porcaria devia ser proibida. E muita gente ouve e muitas pessoas nem sequer nunca se questionou. E um grande problema agora, e que eu noto muito quando viajo, são os privados. Os privados, não há mão neles. Eles fazem aquelas formações de aplicadores de venenos, não é? E depois só eles é que podem aplicar, mas ninguém os controla, ninguém vai lá fiscalizar se eles fizeram bem a diluição, se eles aplicaram só dentro do seu terreno. Eles acham-se também depois no dever, na obrigação de extrapolar cá para fora e vêm aplicar grandes faixas do lado de fora dos seus terrenos. Eu vejo muito isso aqui. E até sei quem são as pessoas, mas isto em aldeias é complicado. Pronto, olha, estou aberta a 5 minutos de questões, senão Obrigado, já é um Fernanda. bocadinho tarde, e agradeço o convite e olha, vamos fazendo estas ações assim. Fernanda, e estavam aqui a mudando. perguntar no bate-papo qual é que é o canal e qual é que é o programa que vai, para nós não podermos disse. acompanhar. Então, amanhã é na RTP1, por volta das 5 da tarde, é no programa, não sei como é que chama, a nossa tarde. Nossa tarde. Ok. Pronto, obrigado, Fernanda, pela sua partilha também de experiências. Como já dissemos, hoje mesmo o tema é motivar-vos a vocês e para que não se esqueçam que vocês realmente podem ter aqui um papel importante, especialmente aqui na reeducação e na reorganização de zonas verdes. Eu se calhar passava só, porque também já não é cedo, mas gostava só de dar mais uma vez uma palavra às nossas 3 convidadas. Não sei se tem alguma palavra para aqueles que nos ouvem. No Facebook, então, são imensos que eu já estive aqui a ver. Filomena, não sei se tem aqui alguma palavra também para as pessoas que nos estão a ver. Bom, aquilo que eu posso deixar, no fundo, é reforçar o conjunto destas intervenções, que eu penso que, sem desconhecermos, pronto, já está Alexandra, mas sem sequer termos programado intervenções, acho que há aqui alguma linha de coerência. O meu reforço, o meu apelo é no reforço desta sensibilização dos munícipes, da população mais em geral. Nós vivemos realmente numa era muito higienista, muito ascética, muito aversa a esta presença do verde urbano na vivência diária, mas depois quando falamos com as pessoas querem que se plante árvores e querem espaços verdes, mas quando convivem com eles não têm dificuldade em aprender e em conviver com estes espaços. E portanto a mensagem final que eu deixo é para olharem um bocadinho mais para o que está à volta, sem medo do verde, sem medo das folhas que no outono caem no chão e que ficam uns dias no passeio, e se com isso deixarem de ir a correr, telefonar para as câmaras e para as juntas de freguesia a pedir para vir limpar,
as próprias instituições públicas, pronto, eu diria que não fazem muita questão de andar sempre a limpar, porque isso também consome recursos. Portanto, parte de cada um de nós ter uma atitude um pouco diferente com o verde urbano, e com isso as entidades oficiais públicas irão um pouco atrás de nós, digamos assim. Claro que darem o exemplo é bom, mas uma grande parte desse papel está em cada um de nós. É isso mesmo. Eu gostava de dizer mais uma coisa. A Filomena falou que há técnicos nas autarquias e que para fazer esse planeamento, infelizmente, não há formação académica em arboricultura. E quer a arquitetura paisagista, quer engenheiros florestais, menos ainda, e engenheiros do ambiente, menos ainda, percebem de plantas e num contexto ornamental. Por isso, não vai ser assim tão fácil, se calhar, haver o tal planeamento. A primeira coisa é mesmo conhecer as nossas espécies autóctones, e nem isso também é assim tão fácil, porque também não nos vamos tornar todos botânicos e temos que arranjar aqui formas de simplificar, porque a natureza é muito complexa e qualquer simplificação será sempre como é que eu ia dizer, ficará sempre aquém, mas de qualquer das formas convém termos aqui algumas diretrizes. E nesse sentido, através da campanha, tenho estado aqui a criar algumas listagens de espécies mais representativas das várias regiões, para terem aqui esse papel, não é? De orientador, porque muitas vezes acontece, autarquias aqui da nossa zona dizem, estamos só a plantar espécies autóctones, e eu pergunto, então, mas quais são as espécies? É esta e esta e esta. Mas esta é autóctone, mas não é desta região. Pois, realmente 90% morrem. Portanto, isto só para terem uma noção de que o autóctone não é assim. O nosso país é pequeno, mas há aqui particularidades. Depois, respondendo aqui a alguns comentários que colocaram no bate-papo, em relação às invasoras, o que eu quis dizer, e penso que a Fernanda concorda comigo, é quando se intervém numa zona para controlar invasoras, imediatamente tem que haver a colocação de outras espécies, porque o solo tem que estar sempre ocupado. Estar simplesmente a retirar, e às vezes até de forma agressiva, quer com os herbicidas ou quer com meios mecânicos em que expomos e o solo fica vulnerável à erosão, sem fazer então a requalificação imediata, é que não faz sentido, não é? E o trabalho é imenso. Quando não se pode fazer, é preferível não fazer do que fazer mal. Agora, pela experiência, em algumas zonas de acacial, de forma persistente, em que vamos fazendo o descasque, a árvore adulta não se vai cortar, não se vai fazer mais nada, ela já não vai rebentar pelas raízes, e ela, ao morrer, o problema maior vai ser a clareira que deixar as sementes que estão no solo têm capacidade de germinar durante muitos anos, e a única forma realmente é imediatamente fazer bolutadas, plantar várias espécies, criar o mais possível a competição, porque é assim que a natureza funciona, não é? Há ali um equilíbrio entre as várias espécies. Quando uma árvore numa floresta cai, é uma oportunidade de outras que estão por baixo, às vezes há muitos anos à espera de um lugar ao sol, que é mesmo assim. Portanto, e é um bocado essa a estratégia que nós temos que fazer em relação às invasoras, e não considerá-las como o problema, mas sim as nossas más práticas, que deixamos o terreno de tal forma vulnerável que a natureza não teve outra solução senão povoar densamente com aquelas espécies, porque são as que têm as ferramentas mais competentes para aquelas condições. Portanto, as plantas são sempre nossas aliadas, sempre, sempre.
Depois, o risco de incêndio, o corte das ervas, depois é uma lei cega, e essa vai ser aqui também uma área de trabalho. Agora na Quercus temos aqui 3 áreas importantes: a agricultura, mudar esta lei das limpezas, portanto, e a parte das práticas florestais, e as áreas urbanas. Portanto, vão ser aqui 3 áreas estratégicas para conseguirmos aqui uma regeneração do nosso território. Olha, eu se calhar só para acabar, queria dizer uma coisa que me esqueci que eu acho que teve algum impacto. O ano passado, no contexto do Festival dos Jardins Abertos e em parceria com a Câmara de Lisboa e com um amigo meu fotógrafo, fizemos uma exposição em Lisboa que se chamava Não Há Ervas Daninhas. Então andamos, identificamos e fotografamos 15 ervas daninhas, entre aspas, diferentes. Havia a borragem, a chicória, o dente-leão, os trevos, a calêndula, eram 15. Portanto, 30 eram 2 de cada, e aquilo andou a circular por Lisboa em MUPIs, andou na cidade inteira, desde uma ponta à outra. E temos este hashtag, para quem usar mais o Instagram, há um hashtag que é Não Há Ervas Daninhas. Portanto, o hashtag estava lá, tinha o nome da planta, o nome botânico, o nome inglês e uma pequena informação, uma pequena curiosidade sobre a importância daquela espécie, ou para as abelhas, ou para as pessoas, ou porque se pode fazer o café com raiz de chicória, pequenas coisas. E essa exposição foi retirada, mas está disponível, quem quiser, ou a Quercus, ou alguma autarquia, ou alguma escola. Isto é para circular, isto são MUPIs, portanto não é um papel muito resistente, mas temos em duplicado e, portanto, aquilo vai durar ainda mais, esperamos nós, uns anitos, e, portanto, quem quiser requisitar tem de contactar ou a mim ou os Jardins Abertos, mas tem uma página também, e pedir a exposição para as suas autarquias, ou então replicar a ideia nas suas autarquias, ou com as escolas, convidar as escolas a fotografar, as escolas que têm um clube de fotografia, ou não, a convidar os miúdos das escolas a fotografar uma erva da escola que eles veem muito e que seja considerada uma erva daninha. Identificá-la, saber se tem alguma utilidade, para quê, para as pessoas, para que insetos, etc., e fazer uma exposição, ou na escola, ou no município, ou onde for. E pronto, é só para dizer que isto está disponível, que sirva de inspiração a outros, e se quiserem requisitar, eu deixo aqui o meu e-mail também, posso deixar, podem pedir a mim, ou então aos Jardins Abertos, que vai acontecer agora outra vez em maio. A Quercus também podia, porque aquilo depois também pode existir como exposição online. Podemos disponibilizar os PDFs e aquilo estar disponível no site da Quercus, por exemplo. Não achas interessante, Alexandra? As fotos são muito bonitas, são muito apelativas e a pessoa vai lá pelo olho porque as fotos são mesmo muito boas, são profissionais. E pronto, e depois tem lá a explicaçãozinha e tem que aquilo não é uma erva daninha. Portanto, a pessoa aprende a identificar aquela espécie e para que é que serve. Ok, muito obrigado a todos, então. Agradecer a presença de todos, tanto aqui como no Facebook. Por última palavra, deixo o convite a estarem presentes no último webinar, que será na próxima quinta-feira. O último webinar será sobre árvores. Como todos sabeis, as árvores são fundamentais para o equilíbrio do nosso ecossistema e são talvez até o motor de conservação da natureza mais eficaz que nós temos. E é importante que não deixemos que as árvores continuem a ser cortadas cada vez mais, porque realmente o tempo que elas demoram a crescer e a ficar no estado de equilíbrio natural nem sequer é equacionado no nosso pensamento e no nosso dia-a-dia, e por isso convido-vos então a fazerem parte do próximo webinar. Iremos ter o ICNF connosco, a ter a Associação BioLiving também connosco, iremos falar do que é que cada cidadão em si pode fazer para isto, e neste caso iremos explicar o que é o Registro Nacional de Arvoredo de Interesse Público, que permite o registro de vários tipos de arvoredos
consoante as suas características, e por isso contamos com a vossa presença. Eu vou já deixar aqui no bate-papo o link de inscrição e o evento Facebook. Contamos com as vossas partilhas, espero ter 56 partilhas no nosso evento, para que realmente possamos chegar a mais gente e que estas informações estejam disponíveis ao maior número de pessoas. Obrigado, Alexandra, obrigado, Filomena, obrigado, Fernanda, obrigado, Miguel, também por estares desse lado, e obrigado a todos. Espero que continuemos nesta onda positiva pela conservação da natureza. Obrigado. Ok, Obrigado. Obrigada. Boa noite. Obrigado, boa noite. Bom fim de semana. Obrigada. Boa noite a todos e obrigada pela presença. Obrigada. Boa noite, obrigado. Pronto, já temos aqui o link de inscrição no bate-papo, para quem se quiser inscrever já, fica já disponível por aqui.